Bom dia, sala 57. Pastor Ideraldo disse agora há pouco a respeito de você dar um like aí, dar um joinha. Eu quero desafiar você, galera que está aí no YouTube, né? Nós estamos com mais ou menos quase 2.000 pessoas online aí, simultâneo na plataforma do YouTube. E eu quero desafiar você até o final dessa mensagem para a gente atingir aí os 2.000 likes, as 2.000 curtidas. Temos aí quase 2.000 pessoas, estamos com 845 likes. Isso daí é para que a plataforma entenda de que isso é algo muito bom e isso vai ser encaminhado. E também quero desafiar você a enviar o link novamente para as pessoas, se você quer que alguma pessoa seja alcançada pela mensagem, envie o link. Após a reunião também, dispare isso para que a sala possa ter mais engajamentos e mais pessoas serem alcançadas com o evangelho, né? Aquela pessoa que você pensou que está afastada, alguém que tem buscado tomar uma decisão, está recebendo estudos, o Espírito Santo ele vai falar conosco nessa manhã, ele vai falar ao seu coração. Nós já tivemos uma oração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Vamos estudar uma história muito conhecida, mas eu creio que você vai ouvir uma aplicação um pouco diferente nessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas 23. Nós vamos ler a partir do versículo 33. Sempre que puder, irmãos, manuseie a palavra de Deus. Esse livro, ele é poderosíssimo. Eu costumo dizer, por onde eu passo pregando e fazendo alguns desafios com as pessoas. Se você pegasse qualquer best-seller, qualquer melhor livro que tivesse aí no mundo de escritores e colocasse esse livro dentro de uma prisão com pessoas ali que cometeram atrocidades, crimes, e voltasse lá depois de um ano, você encontraria as mesmas pessoas. Se você pegasse esse livro aqui, ó, e levasse ele, deixasse ele em uma prisão, com os mesmos tipos de pessoas que cometeram atrocidades, você voltaria lá e você veria pessoas transformadas, porque esse livro ele é poderosíssimo. Esse livro ele transforma vidas, porque aqui contém a palavra de Deus. E é esse livro que nós vamos estudar nesta manhã. Todos encontraram ali Lucas no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 33. Mas antes eu quero fazer novamente uma oração. E essa oração ela é um pouco diferente. Não precisa abrir o áudio nada. Eu vou falar aqui e você repete aí. Combinado? Feche seus olhos então e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela vida. Querido Espírito Santo, obrigado também pela vida. Eu te amo, Jesus. Eu também te amo, Espírito Santo. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelos meus amigos. Querido Espírito Santo, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Palavra de Deus aberta, então vamos à leitura a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 23, lemos a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali, a tudo o observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus,
salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores, agora no verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos um relato muito conhecido. Muitas pessoas usam esse texto, às vezes, para justificar, esperando sempre para a última hora. Você fala para a pessoa: olha, você precisa tomar uma decisão, você precisa se entregar a Cristo. E a pessoa disse: não, ainda dá tempo, espera mais um pouco. E você vai dizer: olha, Jesus está voltando. Olha, eu quero dizer para você, realmente, Jesus está voltando. E aí eles dizem assim: mas e o ladrão na cruz? Imaginando que no último minuto ele pode dizer assim: Senhor, me perdoa, e está tudo certo. Deus, ele é poderosíssimo, ele é magnífico, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ao ler esse texto e entender, não é bem assim como você tem pensado durante anos. Simplesmente dizer para Jesus algo e já acontecer. Aqui nós temos dois malfeitores. Estavam ambos na mesma situação. E aí um dos ladrões, ele começa a zombar. E ele diz: se você é Jesus, salva a si mesmo e nós também. Ou seja, em outras palavras, se você é o bonzão, né? Desça, salva você também. E o outro diz para ele: cara, fica quieto. Nós dois, olha, eu e você estamos recebendo uma punição devida, merecida pelos nossos atos. Nós merecemos esta cruz, mas ele não fez nada. E aí ele diz para Jesus: lembre-se de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz para ele assim: olha, eu vou te dizer uma verdade aqui hoje. Você vai estar comigo no paraíso. O que acontece, né? Temos aqui um malfeitor, ele sai dessa história condenado, e o outro sai dessa história salvo. E a pergunta que eu quero fazer para você, para que você pense nesta manhã é a seguinte: vou fazer algumas perguntas, sempre para você refletir. Por que alguns eles se encontram com Jesus e saem salvos? Outros se encontram com Jesus e saem condenados. Por que que algumas pessoas elas presenciam a mesma mensagem, elas estão no mesmo ambiente, ouvem a mesma palavra e não têm um encontro real com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Esses dois ladrões, na qual nós vamos falar um pouco nesta manhã, eles não são apenas simples ladrões. O que está acontecendo aqui é uma sentença de pena de morte. Eles estavam sendo condenados porque o que eles haviam feito seria sentença de morte. Essa seria a sentença pelos seus atos, por aquilo que eles haviam cometido. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Eles entenderam que o que Jesus havia cometido era passivo de morte, pena de morte. A execução para ser crucificado. E aqueles dois homens também foram. Ou seja, esses dois não cometeram um crime qualquer. Roubar alguma coisa naquela época não era passivo de pena de morte. Roubou um animal, roubou uma ovelha,
roubou comida, vai ser morto. Não. A pena de morte, naquela época, ela estava ligada a assassinos. Então, esses dois não eram apenas ladrões. E tudo indica que também eles eram assassinos, além de roubar, trapacear, enganar. Eles haviam matado pessoas. Antes de falar do ladrão que não foi salvo, quero que você volte um pouco ali para lermos no versículo 35 a 37. Leia comigo. O povo estava ali e a tudo observava. Olha, sempre você vê multidões acompanhando Jesus. O povo estava ali, a multidão estava ali. E tudo observava. E a multidão é algo que sempre me chama a atenção. Porque na multidão sempre vai ter os curiosos, pessoas que estão ali somente para ver o circo pegar fogo, pessoas somente para ver o milagre. Encontra-se todos os tipos de pessoas na multidão. Também as autoridades estavam ali. O relato diz que o povo tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre. E dizendo, né? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Quero falar para você sobre os tipos de pessoas que não encontram salvação. O primeiro tipo de pessoa que não encontra salvação ao encontrar com Jesus são estes soldados. A abordagem nossa a Deus quando estamos diante de Jesus, e talvez seja por isso que muitos não se encontram com Jesus, que veja bem, olha a abordagem desse soldado romano. Se você é rei dos judeus, salva a si mesmo. Vamos entender um pouquinho sobre a situação desse soldado romano. O soldado romano, ele é alguém que ele está bem. Ele está sofrendo? Não. Ele está ali fazendo o seu trabalho, executando mais um, matando uns malfeitores. Ele está bem, ele está tranquilo. Ele tem o seu salário, ele está vivendo ali. E agora ele tem um encontro com este que diz ser Deus. E qual é a abordagem dele ao encontrar este dizendo ser Deus? Olha, eu até posso crer que você seja Deus, mas para que eu creia que você é Deus, você vai ter que fazer isto, isto e isto. Por quê? Porque eu sei quais são os pré-requisitos para alguém ser Deus. Olha o coração destes homens ao abordarem Jesus. Eles estão dizendo: para você provar que você é Deus, você vai ter que fazer tal coisa para eu acreditar que você é Deus. Porque eu tenho uma mente tão brilhante que eu sei o que é Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês podem estar compreendendo? Raciocínio acompanha comigo. Se você é Deus, você tem que descer da cruz. E mal sabia ele que o fato de ele ser Deus é ele ter subido na cruz. O que provava que ele era Deus era ele estar pendurado na cruz. Só que ele tinha uma outra noção do que era ser Deus. Ele acreditava saber o que era ser Deus. Sabe? E esta é uma das mais variáveis e das muitas formas que a gente aborda. Porque a gente lê as Escrituras e vê Deus fazendo certas coisas nas Escrituras, principalmente ali no Velho Testamento, e você começa com um papo. Ah, não, eu não consigo crer num Deus que faz isso. E aí você vai ao Novo Testamento, você começa a ler sobre Jesus, quando ele diz que quem pratica tais coisas
vai ser queimado no fogo eterno. E você diz: Ah, eu não posso acreditar num Deus que vai destruir o pecador que estiver agarrado ao pecado. Sabe por quê? Porque você acha que você sabe quais são as características de um Deus. Escute uma coisa, preste bem atenção. Se Deus couber na sua cabeça, você é maior do que Deus. Eu vou repetir. Se Deus couber dentro da sua cabeça, você é maior do que Deus. Para que você entenda, eu quero usar essa garrafinha aqui de água para te explicar. Não dá para ver muito bem por causa da proteção de tela, mas aqui temos uma garrafinha de água. Para que a água esteja dentro dessa garrafa, esta garrafa ela tem que ser maior do que a água. Por isso, Deus não pode caber na sua mente. Deus ele é maior. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, nós não determinamos os pré-requisitos do que é ser Deus. Ah, tá. Se você é Deus, faz assim, assim e assado. Porque não é possível. Deus faz isso, meu amado. Um Deus que não nos surpreende não é Deus. Um Deus que não é muito maior do que podemos imaginar não é Deus. O problema desses homens e também dos religiosos e da multidão que abordam Jesus e não encontram salvação é porque eles encontraram, eles abordaram e eles falaram: não é possível que isso é Deus, porque eu sei o que é Deus. Certa vez, um astronauta, ele foi à estratosfera. E ao ele retornar, ele disse: Olha, é tudo muito lindo lá de cima. É um silêncio, é maravilhoso. Mas ele disse: Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus não existe. Eu fui lá e ele não estava lá. Algumas pessoas pensam e eles têm na mente de que Deus ele está no segundo andar, que uma relação com Deus é eu pego um elevador, subo ali e ali eu encontro Deus. A nossa relação com Deus, eu quero tentar simplificar para que você entenda. A nossa relação com Deus é como a relação Romeu e Julieta com Shakespeare. Shakespeare, ele é o autor. Romeu e Julieta são somente os personagens que ele criou. Eles só vão saber alguma coisa de Shakespeare se Shakespeare quiser se revelar algo sobre ele. E é por isso que Gênesis 1:1 diz: Ele criou tudo, ele é o autor da nossa história. Só dá para saber sobre ele o que ele escreveu até aqui. E ele disse: Não, não é suficiente. Eu vou me escrever na história. Eu vou entrar no livro. E é por isso que Jesus vai falar: Ninguém viu ao Pai, porque ele é o autor. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque ele estava se escrevendo aqui dentro da história que ele escreveu. Amado irmão e minha amada irmã da sala 57. Não temos que abordar a Deus. Se você é Deus, faça isso. Não estamos nessa condição. Temos que abordar a Deus dizendo: Espírito Santo, se revele a nós. Mostra quem tu és. Abra os nossos olhos para enxergar quem tu és e daquilo que tu quiser se revelar para nós. Esta é a primeira atitude que não encontra salvação. A segunda atitude que não encontra salvação é deste ladrão que eu vou chamar de número 1. A abordagem desse ladrão ela é diferente. Ele está numa condição ruim. Ele está sofrendo.
ele tem dor. O segundo, ele está numa pior, ele está sendo executado. E olha a abordagem dele. Olha a abordagem desse homem. Para ele, se você é Deus, me tira desta situação. Olha aqui a abordagem. Se você é Deus, prova para mim fazendo uma coisa por mim. E talvez seja essa a principal abordagem em relação a Deus, que a maioria das pessoas tem. Ah, se você é Deus, então cura meu filho. Ah, se você é Deus, resolva meu casamento. Se você é Deus, então faça aparecer dinheiro na minha conta. Se você é Deus, me salva da minha situação. Preste bem atenção. Não é muda a minha vida, é me salva desta situação. E eu vou continuar sendo igualzinho. Quero pedir que o Rogério coloque uma imagem. E eu quero te fazer uma pergunta em relação a essa imagem. Ela é uma imagem que ela tem uma pergunta. Qual tem sido a sua resposta? Se você é Deus, então me traz minha namorada de volta, me cura, faz isso. Se você é Deus, tira meu filho das drogas. Se você é Deus, me cura do câncer. Se você é Deus, resolva esses meus problemas. Olha que loucura isso, meu irmão e minha irmã. Nós estamos tentando usar Deus como um meio para um fim. Só que pasmem vocês, o que estiver nesse espaço, se você é Deus, então me. O que estiver nesse espaço é o seu Deus. Porque a finalidade da nossa vida é o Deus da nossa vida. Você está dizendo, você é Deus, então me joga nos braços do meu Deus. Sabe por que ele não te responde? Porque te dá isso aqui. Isso aqui é exatamente o que te colocou você nessa situação de destruição. Esse ladrão, então, está pedindo para Jesus fazer para ele exatamente o que colocou ele naquela cruz. O que fez ele ir para aquela cruz foi ele pensar só nele. Então, me ajude a pensar mais em mim. Por que que Deus não responde a maioria das nossas orações? Porque te dá o que você está pedindo, é destruir a sua vida. E ele não responde porque te ama. Pode tirar a imagem, Rogério, muito obrigado. Assim como eu também não respondo a maioria dos pedidos da Antonella, minha filha, porque ela já estaria com diabetes já. Ah, se você é pai, me dá uma caixa de bombom. E você fala, porque eu sou pai, eu não vou te dar esta caixa de bombom. Eu vou te dar uma pera. Eu vou te dar uma maçã. E qual que é a abordagem que encontra a salvação? Quem é salvo nessa história? O ladrão número 2. E olha o que ele diz. Leia comigo no verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este homem, ele chega no entendimento. Ele não tem que me salvar. Eu mereço estar nessa situação que eu estou, porque eu desonrei a Deus a minha vida inteira. Eu ignorei a existência do meu Criador. Eu vivi para mim a minha vida toda. Ele está dizendo: eu mereço estar nessa situação. Eu sou o mal.
Ele reconhece a sua condição de pecador. E aí vem os olhos da religiosidade. E os olhos da religiosidade vai dizer: ele é mau, ele não merece. Jesus, puna-o, derrame a sua ira sobre ele. Fulano adulterou, fulano matou, fulano fez isso. Ele é mau, punição. E aí vem os olhos da libertinagem na qual nós estamos vivendo no dia de hoje, que é o caso daquele primeiro ladrão. Eu não sou mau. Fiz algumas coisinhas erradas por aí, mas não sou tão mal. Eu não sou tão mal assim. Tem gente pior por aí. Eu, pelo menos, o meu pecado, eu não prejudiquei ninguém. O que eu fiz foi por uma boa causa. Me premi, me tira daqui. E olha a conclusão do evangelho. Esse homem diz: eu sou mau. Eu não mereço. Me premi. Ele fala: eu estou recebendo o que os meus atos merecem. Eu sou mau. E aí ele fala: lembra de mim quando vier no seu reino. Porque ele descobriu uma coisa. Este prêmio não é baseado em quem eu sou. Este prêmio ele é baseado em quem ele é. E ele descobre uma coisa fantástica ali naquela cruz. Tem um cara sendo crucificado aqui do meu lado, que a bondade dele é maior do que a minha maldade. Ele descobriu quem ele é, mas ele descobriu quem Jesus é também. Isso é o Evangelho. E agora eu quero falar com você, o seu coração. Sabe, um dia não distante do dia de hoje, este céu vai se rasgar ao meio. E nós teremos um grande encontro com Jesus. Mas nesse encontro não será mais tempo de decidir. Sua decisão é hoje. Se ouvirdes a minha voz, não a voz do Douglas, mas do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ouça, ele está te chamando, não adie sua decisão. Entrega seu coração a Jesus. Jesus está voltando. Jesus quer te encontrar novamente. Quero falar para você que está afastado dos caminhos. É você mesmo. Você que tem ouvido as mensagens, você que tem ouvido apelos, está afastado, está longe de Jesus. Jesus está te chamando, volta, meu filho, venha para os meus braços. Porque naquele glorioso dia, ninguém pode ficar de fora. Jesus está chamando, ouça a sua voz, ouça a voz do Espírito, toma a sua decisão. E se você tem entrado nessa sala também, e tem o desejo enorme, se o Espírito falou com você nessa manhã, e você tem o desejo, está sentindo no seu coração, o desejo de se entregar a Ele, não relute, entrega seu coração a Ele. O meu apelo para você nessa manhã é que se você quer ter realmente um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, não quer deixar para amanhã mais, porque Jesus está voltando, meu amigo. Você precisa estar preparado. Se você estiver preparado, ele vai voltar. Se você não estiver preparado, ele também vai voltar. Se você quer que Jesus volte, ele vai voltar. Se você não quer que Jesus volte, ou não está nem aí para a vinda de Jesus, ele vai voltar. Mas na volta de Jesus não terá mais tempo de decisão, então a sua decisão é hoje. E se você sentiu desejo no seu coração, eu quero falar mais. Se você conhece alguém que precisaria estar ouvindo essa mensagem, encaminhe esse link para ele, para que ele tome essa decisão de estar ao lado de Jesus. Eu vou orar por você. E eu quero, toda vez que eu prego, eu sempre faço um apelo, e eu quero que você se mova nesse momento. Se você sentiu o desejo que está afastado dos caminhos,
está sentindo o desejo de voltar. Eu vou pedir que você se coloque de pé. Aí que está no YouTube também, pode ficar de pé. Vem aqui para o Zoom, para que nós possamos ver o seu rostinho. Coloque-se de pé de frente às câmeras, levante a sua mãozinha. Você que está afastado dos caminhos e quer tomar esse desejo de batismo, de se entregar a Cristo, tome essa decisão. Você que está recebendo estudos, você que tem buscado, tem ouvido mensagens maravilhosas nessa sala, hoje é seu dia. Jesus está dizendo para você, filho, filha, eu quero o seu coração. Os moderadores vão estar anotando o seu nome. Eles vão entrar em contato com você, com o pastor da sua igreja, para que essa decisão seja tomada o mais breve possível. Eu quero dizer uma última lição para vocês antes de orar com vocês. Há tempo ainda, Jesus está te chamando. Não hesite. Nesse momento é um momento de luta. Esse momento é um momento em que eu não tenho pressa para terminar, para fazer oração. Esse momento é um momento em que o Espírito fala ao seu coração: venha, filho, chegou a sua hora. E o inimigo fala: não, espera, adia mais um pouquinho. Enquanto você toma a decisão, eu quero falar para você uma grande lição que seria a lição dos 40. Tá difícil. São lutas, são provações. Tá difícil, Douglas. O inimigo tem pegado pesado comigo. E eu quero dizer para você, guarde essa lição dos 40 que eu vou falar para você agora. No dilúvio choveu por 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, tome a sua decisão, ouça o Espírito falar com você. No dilúvio choveu por 40 dias e 40 noites. E no dia 41 parou de chover. Moisés cometeu um assassinato e se escondeu no deserto durante 40 anos. O ano 41 chegou e Deus o chamou para resgatar o seu povo, Israel. Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou ali 40 dias. No dia 41, ele recebeu os 10 mandamentos. Os israelitas caminharam pelo deserto durante 40 anos. O ano 41 chegou e eles entraram na terra prometida. Golias zombou de Israel por 40 dias. O dia 41 chegou e Davi o venceu. Jonas levou uma mensagem para o povo de Nínive se arrepender. 40 dias era determinado para que aquele povo se arrependesse. Uma mensagem de arrependimento. E no dia 41, o povo se arrependeu e Deus poupou a vida dos ninivitas. Jesus jejuou por 40 dias, depois foi tentado. E no dia 41, o diabo fugiu e vieram os anjos e o serviram. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias. O dia 41 chegou e ele subiu aos céus. Tudo isso para te dizer, meu irmão e minha irmã, não desista. A chuva vai parar, o gigante vai cair e você vai entrar na terra prometida. A sua vitória está próxima. Não desista aos 40. 41 está chegando na sua vida. Glória a Deus por você que levantou a sua mão. Glória a Deus por você que ficou de pé. Para pecarmos, nós pecamos explicitamente. E agora, perante os céus, perante o universo, você está de pé. Você está levantando as suas mãos para dizer para Jesus: eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos. Eu apelei para dois grupos de pessoas, eu não sei em qual deles você está. Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos. Já não aguento mais estar longe. Hoje eu ouvi a sua voz, o Senhor está me chamando e eu quero voltar. Eu quero passar pelo rebatismo. Eu quero me entregar novamente a ti. E aquele outro grupo que tem relutado,
quer receber estudo, que quer se entregar a Jesus, quer passar pelo batismo, para ter esse encontro com Jesus nos ares. Louvado seja Deus pela sua decisão. Feche seus olhos, que eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por se mover nas demais diversas formas aos corações das pessoas. Obrigado por falar profundamente ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas ouviram a sua voz nessa manhã. Alguns tomaram a decisão de voltar para os seus caminhos novamente. Aqueles que estavam afastados, distantes de ti, puderam entender que o dia do encontro, o dia da decisão é hoje. Por mais que tenhamos vivido uma vida pecaminosa, aqueles também que decidiram se batizar, entregar a vida a ti, de receber estudo, Senhor, porque eles entenderam que nós somos pecadores, ó Pai, que nós merecemos estar numa situação. A cruz era para nós e o Senhor foi no nosso lugar, ó Pai. Obrigado por isso, Jesus. Mas eles entenderam que ao nosso lado há uma pessoa tão boa, mas tão boa, que a sua bondade, a sua misericórdia cobre qualquer pecado, qualquer transgressão que ela possa ter tido, e por isso ela decidiu lavar os seus pecados, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Obrigado por esse sacrifício, Jesus. Obrigado por essas vidas e nesse momento, Espírito Santo. Os moderadores já estão pegando os nomes dessas pessoas. Eles vão entrar em contato com elas. Continue trabalhando, fortalecendo o desejo no coração sobre essa decisão que eles tomaram. Porque o inimigo vai fazer de tudo a partir dessa reunião para que eles desistam, para que eles esperem um pouco mais, mas não há tempo, porque Jesus está voltando. Obrigado por falar conosco essa manhã. Obrigado por esse privilégio e oportunidade de novamente abrirmos a sua palavra. Muito obrigado, Jesus. Nós nos entregamos nas suas mãos e confiantes no poder do nome de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos da sala 57. Todo mundo diga amém. Que Deus abençoe você pela sua decisão, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bom sabermos que temos uma visão em alguns momentos distorcida, né? A respeito de quem é esse Deus que nós servimos, né? Mas obrigado, viu, Douglas, por esta manhã, nos permitir, podemos assim dizer, colocar um óculos, né? E, e realmente enxergarmos quem é esse Deus, esse que nós acabamos, mais uma vez, através da oração, entregarmos a nossa vida a Ele, né? Que o Santo e Bom Espírito coloque em nós esse colírio, né? Para nos permitir enxergar, faça os ajustes necessários para nós vermos Deus. Olha, Samela, dia 15 de março, né, ela estará retornando para os braços de Jesus. Samela, parabéns pela tua decisão, né? Mais uma vez aqui confirmada essa manhã. E louvado seja Deus, viu, Samela? Eu tenho a certeza de que uma vez que nós voltamos para os braços de Jesus, também nós nos tornamos pessoas capazes de ajudar outros a tomarem essa decisão pelo retorno. Douglas, em nome aqui da sala 57, tá? Eu quero dizer que nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque você existe. Tá bem? Amém. Obrigado pela oportunidade de falar do amor de Jesus. Eu também amo cada um de vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem.
A Amém. irmã pediu no chat aqui para eu disponibilizar essa escrita aí da lição dos 40. Vou estar mandando para o Rogério depois encaminha para vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Ó, e a Simone está aqui, olha, no apelo, né? Ela está dizendo assim que está tomando a decisão também de retomar para os braços de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso, minha irmã. Queridos, esse é o poder do Evangelho, né? Como a própria palavra diz, né? O Evangelho é o poder de Deus, a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê. E olha, lembrando você, viu, que está tomando a tua decisão, como o Douglas falou, olha, talvez alguns eu sei que já estão no caminho, né? Você já está ligado, quem sabe, a alguém, já está indo à igreja, mas se porventura você não está, informe aí para que os moderadores aí possam ver o teu nome e pela graça de Deus nós aqui indicarmos alguém para estar perto de você porque a caminhada cristã, deixa eu reforçar isso aqui contigo, viu? Ela não se faz sozinho, tá? Ela não se faz sozinho. Então, Deus coloca pessoas em nossa vida para nos abençoar e nos ajudar nesta jornada aí. E aqui está o Douglas, que se colocou nas mãos de Deus essa manhã. E aqui estamos nós, da família da Sala 57. Tá bem? Grande abraço, Douglas, e que você desde já tenha um sábado feliz aí na presença de Deus. Tá bem, querido? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Sala, é verdade. A Não dá gente uma consegue ficar relaxada mais. depois da pregação? Sim. Acontece comigo, eu fico tenso aqui. Eu digo, para que o pastor inventa de eu pregar? Ele sabe que eu só gosto de bastidores. Aí depois que eu volto do bastidor, aí eu fico aliviado. É, mas fico mais aliviado porque eu aprendo muita coisa com você. Ó, Espírito Ah, Santo, te chamaram para pregar lá, é com você. isso. Eu tenho usado muito isso. Douglas, me diz aí de onde você é, porque tem muitas pessoas que estão entrando na sala agora. Você já pregou aqui outras vezes, a gente já ouviu o teu testemunho, agora a gente vai acrescentar algumas coisas a mais. Mas me diz de onde você é. Eu sou da cidade de Monte Azul Paulista, preguei algumas vezes aí já na sala, passei lição, e ela fica bem no interior do estado de São Paulo, próximo à cidade de Barretos, que é mais conhecida, é São José do Rio Preto e Ribeirão Preto também. É casado com a Alessandra, é o pai da Antonella. Cadê? Também tem uma família aqui grande, tem a minha amiga Lúcia, que está ali só de olho em você. Mas também tem a Mara, né? A Mara e o Sim, Marcos Magalhães, que também são da família. são da Pastor cidade também, Nemuel, pastor é primo. é só gente boa. Que maravilha. Mas, Douglas, vamos conversar um pouquinho. Você já é da terceira geração de adventistas, né? Assim? Sim, de nascido de berço, né? A gente, quando é adventista, a Isso. gente diz que é de berço, nascemos na igreja. Na verdade, nasceu no hospital, mas desde de berço nasceu assim, frequenta a igreja e é levado aos cultos, desde pequenininho. E nunca deixou de estar na igreja. Nunca deixei de frequentar os cultos, podemos dizer assim, né? A gente Isso, a diz gente tem assim, que. tá na igreja, mas de corpo presente em todos os cultos, cultos de quarta, cultos de domingos, cultos de sábado, sempre estava presente nos cultos. Isso é bom a gente enfatizar, porque muitas pessoas estão de corpo presente, né? A gente muitas vezes vai. A gente vai, mas não está ali. Mas a gente vai para cumprir uma agenda por costume. Vai que os irmãos perguntam se eu estou saindo da igreja, vem me visitar e eu não quero visitar, então eu vou. Então muitas É vezes a gente verdade. passa tempo na igreja, mas não está na igreja. Era assim que você se sentia? Olha, Rogério, eu me senti assim. Era até um pouco estranho a gente falar. É o verdadeiro Vale dos Ossos Secos.
Mas na verdade eu não estava como aquele osso sem vida, né? Eu estava me movendo, mas morto. Eu ia na igreja, absolvia os cultos, as mensagens, tomava decisões nos apelos, mas depois que eu saía da igreja, nunca eu saía vazio, eu saía realizado, preenchido, porque toda vez que a gente vai na palavra de Deus, na casa de Deus e ouve a palavra, é difícil você voltar vazio, né? Você não volta. Mas eu já estava fazendo planos após o culto para o sábado à noite, para sair. Então eu estava vivendo na igreja e vivendo no mundo automaticamente. Eu era um frequentador de cultos, ia na igreja, mas a minha vida estava mais ligada ao mundo do que na igreja e nas coisas de Deus. Você disse que é, era nascido da água, mas ainda não era nascido do Espírito. E por isso que você tinha uma vida dupla. Explica aí como é essa vida dupla. Muitas vezes o inimigo ele é tão astuto, né, tão sagaz que ele prega algumas peças na gente e coloca algumas ciladas. O inimigo tem mantido assim muitos de nós ocupados, ocupados até com coisas boas. Ele ocupa a gente com muito trabalho. E nada disso que eu vou dizer é errado com estudos, a pessoa precisa estudar, precisa trabalhar, isso é óbvio, né? Mas eu sempre costumo dizer assim, alguns, eles não querem que Jesus volte agora. Eles querem que Jesus volte um pouco mais para frente. Olha, Jesus, dá uma segurada, não volta agora, porque eu ainda preciso terminar a minha casa, eu quero terminar os meus estudos, meu mestrado, a minha pós, enfim, fazer a viagem dos sonhos. Eu digo, nada disso é errado, desde que você estude com Jesus, construa a sua casa dos sonhos com Jesus, compre o carro dos sonhos com Jesus. E se ele voltar nesse meio termo, você não vai ser pego de surpresa nesse período de tempo. Então, assim, eu frequentava assim ali a igreja, os cultos, e a minha vida em si, o inimigo prega a peça, ele ocupa a gente, e essas coisas que eu acabei de mencionar, elas só se tornam erradas e pecado quando isso ocupa o lugar de Deus. Quando entra no lugar de Deus, isso passa a ser pecado e começa coisas boas tirar dali. E o inimigo põe na sua mente assim: não é errado você trabalhar, o trabalho edifica o homem, mas trabalhar demais, o excesso de trabalho e ocupar o seu tempo de espiritualidade, ocupar a sua comunhão com Deus é errado, porque Deus diz que buscai primeiro o reino e as coisas de Deus. As outras coisas é só coisas, vão ser acrescentadas. Então eu tinha essa vida e eu ia na igreja, frequentava os cultos, mas a maior parte do meu tempo era dedicada assim a coisas mundanas, coisas do mundo, e o inimigo começou a pregar algumas peças. E ele é tão astuto que ele diz: "Olha, já tá bom. Você vai na igreja, você foi na igreja já, devolveu o seu dízimo, estudou a lição, participou da lição. Eu costumo dizer que nós somos adventistas do sétimo dia, apenas do sétimo dia. Nós deveríamos ser adventistas dos 7 dias. Após sair da igreja, a gente se enche e depois você precisa se esvaziar daquilo. Então, continuar com o adventismo. Então, ser adventista no trabalho. E eu não era, eu estava planejando as outras demais coisas para o sábado à noite. E saía, ia para eventos mundanos. É, entrei, comecei a tocar em bandas de rock. Então, esses tipos de coisa que o inimigo prega essas peças na gente, essas ciladas e esses enganos de que você está certo, você precisa sair, ter seu momentozinho com Deus, eu não pude entender mais para frente que eu não era nascido do Espírito. Porque quando a gente é nascido do Espírito, os desejos mudam, a visão muda, os gostos mudam, tudo muda. Então, eu não poderia tá, eu estava tão morno e tão perdido que eu estava com o pé na igreja e no mundo. E antes eu fosse só frio, que eu tivesse só no mundo, porque era mais fácil de eu ser atingido. Porque ali dentro eu não iria ser atingido, porque eu achava que estava tudo bom, estava dando dízimo, estava indo aos cultos, mas eu estava morto espiritualmente. É impressionante porque a gente que vê você agora pregando, e eu já tive a oportunidade de assistir a alguns vídeos de você pregando, todo arrumadinho de terno, não consigo te visualizar como um roqueiro, envolvidos com drogas, trazendo perturbação para teus pais. Não dá para imaginar, sabe?
E é impressionante como a gente consegue disfarçar, porque você diz que essa vida dupla e você continua frequentando a igreja nesse período. É impressionante como a gente consegue disfarçar. Aí você imagina como os falsos profetas não conseguem enganar muitos. Se um simples membro de igreja consegue disfarçar tão bem, imagina aqueles que distorcem a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que nem tudo que a gente vê é de fato aquilo que estamos vendo. E nem sempre aquelas pessoas a quem nós admiramos espiritualmente, que muitas vezes a gente coloca como um ídolo na nossa vida, eles são daquela forma. Eles têm suas lutas, suas batalhas, e a gente tem que ver que muitas pessoas que estão ali sentadas do nosso lado cantando, elas estão vivendo muitas vezes uma vida dupla. Então, essas pessoas que são membros da igreja, porque a gente se preocupa muito com pregar o evangelho para as outras pessoas, mas tem pessoas do nosso lado que estão precisando de serem discipuladas, estão precisando que sejam pregado para elas o evangelho de novo. Tem muitos cristãos que precisam refazer o estudo bíblico, que precisam voltar a estudar a Bíblia. Infelizmente, tem pessoas do nosso lado morrendo espiritualmente. Como você mesmo disse, nascido da água, mas ainda faltava o nascer do Espírito. Aí você também, que não tem esse perfil aos meus olhos, era jogador de futebol, É verdade. magrinho assim. Sim, passei por um. Eu sempre gostei de jogar futebol, desde de pequenininho. Sempre enfrentei várias dificuldades nesse meio. Até outro dia eu estava conversando com um menino, e eu acho que ele queria ser jogador de basquete. Eu falei para ele, seja, tenta algum país aí, tenta Israel, que às vezes não vai jogar de sábado, né, jogar lá. Mas infelizmente lá também eles jogam, não são todos os judeus que guardam os sábados, né, porque vivem em Israel e guardam. Mas eu enfrentei bastante dificuldade, porque sempre meus amigos de pequeno iam fazer testes em times de futebol e exatamente todos os testes eram aos sábados. Eu nunca desisti de jogar, eu gostava muito, mas nesses intervalos de tempo, sempre indo, mesmo indo na igreja, comecei a jogar e fui jogar em alguns lugares e eu não consegui entender muita coisa. A gente não entende Deus, nem é para entender mesmo, na verdade, né? Mas muitas vezes a gente pergunta para Deus o porquê, para quê, né? Querer entender algumas situações e o tempo passa e Deus mostra para a gente entende depois. Porque se ele falasse na hora, nós não iríamos entender. Essa é bem a verdade. Então ele usa o tempo para nos explicar. E eu pude ir para alguns lugares, alguns países, e depois eu entendi porque Deus me levou lá naqueles lugares. Nunca fui assim, joguei futebol a nível alto, vamos dizer assim, em primeiras ligas, em primeiras divisões, porque nesses lugares você precisa jogar aos sábados, treinar aos sábados. A maioria dos jogos acontecem aos sábados. Então eu sempre fui limitado a isso e sempre joguei em times pequenos, quinta divisão, sexta divisão, e foi uma bênção, onde os jogos eram aos domingos. E eu pude testemunhar muito de Deus nesses lugares, as pessoas. Eu era algo diferente. Eu sempre fui uma pessoa. Porque o cristão, ele é diferente, né? As pessoas olham para a gente e dizem que tem um brilho diferente, o mundo diz, né? Mas nós temos Jesus Cristo, somos criados à imagem e semelhança dele. Mas longe de ser perfeito, somos pecadores. Mas assim, eu pude demonstrar algumas coisas para as pessoas ali. Eu jogava com um muçulmano na Itália e logo nos primeiros dias eles me perguntaram várias coisas, sabiam, é, por eu não jogar aos sábados, né? Que eu já tinha deixado bem claro em contrato que de sábado eu não jogaria, por isso eu aceito ganhar menos. Mas enfim, já no primeiro dia que eu cheguei, nós fomos para uma reunião. Estava eu, o presidente do time, uma secretária e o treinador. E eles levaram eu para jantar. A gente foi num restaurante italiano e eles comem muito pão, tomam muito vinho lá, eles fumam muito também. E eles começaram a pedir o cardápio. E eu não entendia muita coisa de italiano, apesar de ser italiano, de ter cidadania. Eu não entendia, eu falei, eu vou no simples, também estou.
num caminho, num processo de mudança alimentar. E eu falei, olha, eu vou pedir pizza, que é o que eu conheço, né? Então, como lá eles comem, e eu já tinha passado pela Itália um tempo anterior, lá tem muita coisa de porco. Eles comem muito carne suína. E eu olhei e falei, vou pegar de mussarela que eu não erro. E eles abriram vinho, as coisas para comemorar. Eu disse que eu não bebia, pedi um refrigerante, comia pizza, e eles já ficaram observando a alimentação. E aí eles perguntaram se eu seria como aquele muçulmano que jogava, ele era o goleiro do time. Falou, ah, mas você não vai se desviar aqui não, né? Falei, tipo, como assim, né? E ele falou, ah, porque quando ele chegou aqui, ele também não bebia, não comia carne de porco, ele não fazia isso e isso, e hoje ele já faz diversas coisas. Hoje ele fuma, bebe, come carne de porco. E ele deu um péssimo exemplo lá, porque a gente saía para treinar, ele mexia com mulheres para rua, ele fazia brincadeiras e ele não demonstrava nada assim sobre o que é a religião deles, porque eu conheço vários muçulmanos. Eu disse, não, não, o meu intuito não é nada disso. Então eu comecei a virar uma atração no lugar, por ser uma cidade pequena, e aí as pessoas me convidavam para comer nos lugares, porque eu não comia qualquer coisa, e eu era sempre motivo de referência nas casas dos jogadores, por questão de cuidar da saúde, se eles queriam ser atletas, eles não deveriam fumar, beber, que eles deveriam seguir meu exemplo. E uma noite a mulher do presidente marcou um jantar porque ela queria me conhecer. E eu não entendia, não fazia a mínima ideia o porquê. E naquele jantar ela pouco comeu, pouco deixou eu comer também, e ela começou a fazer muitas perguntas. E a gente conversava um pouco italiano, bastante coisa em inglês, e ela começou a me perguntar o porquê da sexta-noite. Isso intrigou ela demais, porque para ela o sábado tudo bem, ela entendeu a minha questão de sábado, mas o porquê eu não poderia treinar a partir do pôr do sol e no sábado à noite eu poderia. Então, para ela criou uma confusão tremenda. E ali eu pude mostrar para ela através da Bíblia, o princípio, as coisas da criação. Então, assim, foi uma bênção. Passei por vários lugares e pude testemunhar bastante de Deus nesses lugares, mas é tentador. Alguns momentos o inimigo prega algumas peças na vida da gente, talvez principalmente no momento em que você esteja mais, não fraco, mais necessitado, vamos dizer assim, e foi me proposto um contrato na qual eu iria jogar uma divisão bem acima, um contrato num dos países árabes, e eu teria ali um salário que para a época mudaria a minha vida. O salário para a época passaria aí de 80, 90 mil reais por dólares por mês, mais bônus, mais muita coisa. Então, assim, isso mudaria a minha vida. Para quem estava ganhando 2.000 euros, era uma coisa bem significativa. O inimigo prega essas peças, graças a Deus. Longe de ser perfeito, a gente comete falhas, transgride o sábado, mas eu consegui, dentre esse momento, assim, optar por não assinar nenhum tipo de contrato e manter a minha fidelidade. Também passei, por uma experiência assim nos Estados Unidos, lá eu estava a trabalho e a pessoa que eu trabalhava, ele foi capaz de fazer os cálculos para mim quando eu estava voltando, ia chegar o frio. Eu disse que eu não ia ficar no frio e eu ia voltar com a minha família. E ele foi capaz de contar para mim. Ele falou: Douglas, você sabe quanto você deixou de ganhar aqui na América de trabalhar aos sábados? Por você não ter trabalhado aos sábados, todo esse período que você ficou aqui nos Estados Unidos, você sabe quanto você deixou de ganhar? Eu disse: olha, eu não faço nem ideia também, não me preocupo, nem que fosse 1 milhão. Eu costumo dizer assim, Rogério, hoje, as minhas decisões são hoje. Às vezes amanhã vocês vão ver o Douglas tomando outras atitudes. Amanhã, outro dia, pertence a Deus. O amanhã eu vou ter que tomar uma nova decisão. Então, a minha decisão é hoje. Hoje eu acordei com a graça de Deus e decidi servir a Deus. Eu disse: olha, nem por 1 milhão eu trabalharia, mas ele falou: olha, você deixou de ganhar aqui na América 45 mil dólares por não trabalhar aos sábados. Eu falei: olha, nem se fosse 1 milhão, mas quanto daria isso em seu país? Na época que eu estava lá, o dólar estava quase R$ 4. Eu disse: olha, mais ou menos aí uns 120, 115 mil reais, mais ou menos. Daria para comprar coisa no seu país? Eu falei: olha, muita coisa, mas eu prefiro servir meu Deus. Então eu tive várias oportunidades assim, e ao participar de um aniversário dele, eu vi ali, ele era de uma família peruana, descendência peruana,
E eu fui convidado por esse aniversário e ali eu vi muitas coisas assim. Eles têm uma vida normal, tinha carne de porco. Fui com ele comprar a churrasqueira para ele assar o porco que ele queria. Só que eu pude ver ali uma alimentação toda diferente, preparada especial para mim. Tinha crianças também, mas tinha refrigerante para mim, tinha água, tinha suco. E ele mandou fazer um prato especial com peixes para que eu pudesse comer. Então, assim, Deus é magnífico, ele nos usa. E a gente precisa ser só fiel e tomar a decisão. Então, a minha decisão é sempre levanto. Hoje eu decidi servir a Jesus. Hoje eu decidi ser fiel a Jesus. Todo esse testemunho e ainda não tinha uma experiência forte com o Espírito. Mas o Não. Espírito já te usava e você nem percebia que ele já estava te usando. O Espírito, ele trabalha assim de uma forma tremenda. Às vezes a gente ora assim, Rogério, e fala, Senhor, me dá paciência. Espírito Santo, me ajuda, porque os frutos do Espírito, ele é paz. Ele começa com amor, porque sem amor a gente não consegue fazer nada. É, Então, assim, ele começa a colocar paz na gente, mansidão, domínio próprio, que é uma coisa que é muito difícil. E às vezes, se você está orando, querido amigo da sala também, buscando isso, não vai acontecer num passe de mágica. É um processo que a gente passa. E ele vai colocando coisas adversas para ir moldando o nosso caráter, para nos ir treinando. Ele não vai tirar. Se você é uma pessoa muito explosiva, ele não vai tirar isso do dia para a noite. Eu era uma pessoa explosiva. E jogando futebol, assim, nem se fala como que eu era muito agitado, eu não tinha nada de Espírito Santo assim ali. E hoje, graças a Deus, quando eu vou às vezes brincar de futebol com os meus amigos, é totalmente diferente. Mas ele foi trabalhando. Então, assim, não desanime, continue orando, ele vai moldando, vai trabalhando na nossa vida. Eu precisei ser paciente também, demorou 10 anos de oração para que ele pudesse me levar nessa viagem dos Estados Unidos. É, e levou de forma fantástica, assim, foi tremendo como que ele vai trabalhando. Mas, assim, Rogério, a gente, mesmo indo na igreja, a gente consegue ter, às vezes, essa dupla personalidade. Às vezes a gente é um cristão e eu digo que uma das coisas mais difíceis para nós ali, quando o mestre diz, ide, fazer discípulos e pregar às nações, tribos, e para a gente começar pela Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Muitas vezes nós queremos ir para os confins da terra, porque pregar no confins da terra é mais fácil. Porque pregar na Judéia e Samaria é na nossa casa, é no é nosso verdade, trabalho. E ali as pessoas conhecem quem realmente nós somos. é A verdade. nossa temperança, o nosso modo de falar, a maneira que tratamos os funcionários, na maneira que nós portamos na escola. Então, isso é fantástico como ele vem trabalhando. Ele foi trabalhando, apesar de não ter esses frutos ainda ser cheio do Espírito, não ser nascido no Espírito, eu conseguia testemunhar, eu conseguia fazer essas coisas, porque eu fui ensinado ou doutrinado dentro da igreja a fazer essas coisas. E bem assim, resumidamente, como poderia explicar isso, eu era nada mais, nada menos do que um grande ativista religioso. E eu fazia. Eu distribuía livros, campanhas de arrecadar alimento, eu ia na casa das pessoas arrecadar. Eu fazia muita coisa, mas muito mesmo, mas como um ativista. Eu era o verdadeiro ativista religioso. E tem muitos, viu? Tem muitos assim. A gente consegue ver um Pedro explosivo, rancoroso, é, teimoso, mas quando ele vai para aquele momento em que ele fica olhando Jesus de longe, sendo maltratado, os servos que estavam ali dizem: Você é cristão, você parece com eles. É impressionante, né? Como um Pedro tão grosseiro parecia ser cristão, apesar de que a gente sabe que só depois dali foi que houve uma conversão verdadeira. Então, como você mesmo diz, eu fazia porque eu fui doutrinado a isso. E a gente muitas vezes está fazendo por doutrina mesmo. E por isso que você diz assim, mesmo dando esse testemunho, eu era rancoroso. Você passou por uma sociedade aí de julgo desigual bem difícil, né? Você
teve até vontade de tomar umas atitudes bem fora do cristianismo. Resume aí um pouquinho do que foi esse momento. Eu vou falar, mas olha como que é. Eu quero, antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre os 10 mandamentos. Às vezes, Rogério, nós guardamos. Vai fazer sentido o que eu vou falar. Nós guardamos os mandamentos não por amor. Nós guardamos os mandamentos não por temor de Deus. Nós guardamos pelo medo das consequências. Às vezes, nós não roubamos com medo da prisão ou com medo de que o mundo vai chamar a gente. Olha, o ladrão chegou. E às vezes nós não matamos. Não é porque nós não queremos, porque nós amamos a pessoa, dizer sim à vida. Não, nós não matamos alguma pessoa, porque às vezes as pessoas tiram a gente do sério, criam situações, e nós não matamos ela unicamente pelo medo de ficarmos 30 anos dentro de uma prisão, que é a pena aqui no Brasil. Nós não matamos as pessoas, mas muitas vezes matamos com a língua e de diversas maneiras. E eu digo, é difícil, o difícil de guardar os mandamentos, são essas partes. Essas partes nós fazemos porque nós não queremos que a sociedade nos veja mal, que os amigos do trabalho não chamem a gente de adúltero, que as pessoas não olhem a gente diferente, por que a gente não fazer, não faz. Porque se não tivesse nenhum tipo de consequência, se não fosse preso, muita gente iria sair matando. E eu não podia enxergar isso, e ao entrar nessa sociedade, como um cristão, né? E eu sempre tive isso dentro de mim, assim, era uma coisa muito tremenda, e creio que estou falando com pessoas que passam por isso. Às vezes algum irmão da igreja fala alguma coisa, às vezes você passa por alguma situação e você tem vontade de matar aquela pessoa, porque fez algo que para você, tipo, é hediondo, é algo tremendo. E você acha que fazendo aquilo você vai acabar com a situação. E ao a gente entrar nessa sociedade, eu, um amigo meu e uma outra pessoa, esse amigo é adventista, e eu queria entrar para poder dar uma vida assim, melhor, vida melhor para minha família, assim, algo que eles pudessem, uma fonte de renda para eles. Eu não precisava, eu não queria, muitas vezes eu saía fora do país trabalhar, ganhava meu dinheiro, mas às vezes por medo de acontecer alguma coisa, eu pego muita pista, viajo muito, poderia sofrer algum acidente, alguma coisa, e eles têm uma fonte de renda para viver. E a palavra de Deus diz para a gente bem claro, não entrei em jogo desiguais. Irmão, quando a palavra diz, não questione. Ah, mas e fulano deu certo. Você não sabe as lutas que fulano passa. Ah, e fulano casou com uma pessoa assim, assim. Eu não quero entrar nesses méritos, mas você não sabe as lutas, os choros, as noites de sono, as orações, como que é aquilo? Você olha superficial. E a palavra diz, não é não. E o Douglas, sabendo disso, nascido ali dentro da igreja, conhecendo princípios, conhecendo a palavra, que quer pagar para ver, né? E eu fui tentado algumas vezes para abrir aos sábados, abra aos sábados, porque a gente reverte o dinheiro todo para uma caridade, dá tudo para a igreja. Eu falei, não, Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu, ele precisa da nossa fidelidade. E várias lutas dessas maneiras aí, eu disse, olha, pode seguir, que Deus vai honrar quem é fiel. E no primeiro mês, Rogério, pasmem para vocês, ao fecharmos o levantamento ali, nós fechamos no vermelho. Eu cheguei a questionar a Deus por isso. Lá na frente, Deus me mostrou: olha, Douglas, você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu não preciso provar para incrédulos que eu sou Deus fazendo coisas. Eu sou Deus e basta. Mas essa sociedade, eu investi um dinheiro muito alto de início. Investi cerca de R$ 100.000. Já faz bastante um bom tempo já isso. Eu investi R$ 100.000 e foi pedido para que fosse posto no nome da Alessandra, da minha esposa, a sociedade. Eles tinham empresas, não queriam vincular. E um amigo advogado disse: olha, faz o certo, coloca no nome dos três, para você não ter problema, tal. E eu confiei nas pessoas e, enfim, fiz. E nós nem tomávamos par disso, porque não era o ramo da gente, nada. Essa outra pessoa que era o ramo dela fazia. E começou a surgir alguns problemas, e eu comecei a ligar para as pessoas ali, a me inteirar mais daquilo, não entendia muito. Quando a gente foi ver, fora o que eu já tinha investido, o que eles também tinham investido lá, já estava uma dívida, mais ou menos no nome da Alessandra, de quase R$ 300.000. Coisa de um mês e pouco a 2 meses.
E aquilo virou um transtorno, porque tinha algumas coisas que o meu irmão era fiador, ele iria perder as coisas, o nome, carro, casa, é, e virou uma maior briga, assim, dentro de casa, muita cobrança, muita pressão, e as pessoas começaram a ligar, a gente era um ramo de farmácia que a gente estava entrando, começou a ligar algumas pessoas com para fazer a cobrança desses remédios. E a gente não tinha comprado. Foi todas essas pessoas que trabalhavam com isso que estavam fazendo as compras, que estavam atrasados, aquilo de remédio, começou a ter algumas ameaças, porque estava no nome dela, e eles entraram em contato comigo porque eu era o responsável por aquilo, na verdade. E certa vez um deles me ligou e começou a me ameaçar, disse que ele sabia da minha família, de filhos, ameaçando assim, que se não pagasse, eles iriam fazer alguma coisa com a minha família. E como eu disse, você mencionou, né? Não parece, mas eu fui uma pessoa que fui um usuário de droga, tá? Apesar de ter nascido na igreja, meus pais nunca ter bebido bebida alcoólica, nada. Eu entrei para esse mundo quando me envolvi com bandas de rock. E nesse mundo a gente conhece de tudo, muita gente. 80% dos meus amigos da minha idade, da minha época, já estão mortos. Os outros 20 estão presos. É um mundo muito complexo, um mundo muito rápido que as coisas acontecem. É muito intenso as coisas lá. E ali eu pude conhecer pessoas, tenho muitos amigos que são ainda hoje as coisas, é difícil se desvincular, sair das amizades. E essa pessoa me ameaçou de algum jeito, eu disse para ele, olha, meu amigo, eu vou te contar toda a verdade. Eu nunca comprei nada, isso tá assim, expliquei toda a verdade, contei. Ele falou, amanhã eu vou lá e vou tirar tudo de lá. Eu falei, não, você não vai. Não é assim. Tem funcionários lá, eles não têm culpa das coisas que estão acontecendo. E ele iria armado, alguma coisa assim. Eu falei, olha, eu vou só te deixar um recado. Não vai amanhã, nesse horário que você quer. Se você quer resolver da maneira correta, vá. A gente combina o horário, que não esteja ninguém, eu vou lá, abro. Você retira todos os seus medicamentos, nós não vamos ter como pagar. Expliquei toda a situação do que estava acontecendo. Até porque se você for lá amanhã, nesse horário que está marcado, vai ficar um pouco difícil para você. E você disse que você não me conhece, que eu não te conheço, mas você também não me conhece. Então, por favor, não vai, cara. Não vai. Porque tinha dois amigos meus que estariam prontos esperando ele. E infelizmente, se ele fosse lá nesse local, ele, o carro, a condução e quantas pessoas que fossem, infelizmente, eles não sairiam vivos da situação. Eu acho que não ia sobrar um espacinho de lugar, porque eles iam peneirar eles na bala, vamos dizer assim. E eles começaram a ver essas situações e via que eu estava muito mal, e eles começaram a me pressionar. Olha, Douglas, o que está acontecendo? A gente resolve, a gente. E eu não podia contar, eu falava que estava tudo certo, porque a maneira desses amigos resolver a situação é diferente da nossa. E um dia, então, eu estava tão sobrecarregado, tão cheio, porque eu já estava perdendo tudo. Eu já tinha perdido tudo, eu já tinha perdido família, tudo. A minha vida tinha virado de cabeça para baixo. E eu disse. Não posso mais viver assim, eu estava explodindo. E eu peguei minha bicicleta e saí para o meio do nada. Eu não sei onde eu fui. Eu tinha costume de andar de bicicleta, eu andava 100 quilômetros, 50, 80. Eu andava bastante de bicicleta, faço muita atividade física. Eu peguei minha bicicleta e entrei no meio do nada. Não sei onde eu estava. Eu estava no meio de um canavial, tinha uma parte muito aberta, eu lembro disso. E ali eu cheguei, joguei minha bicicleta no chão, deitei, comecei a chorar, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. No caminho foi choro e conversa com Deus, eu só chorava. E eu fui bem claro com Deus, eu disse, Deus, não foi o Senhor que pôs eu nessa situação, foi eu que escolhi e eu que estou na situação. Só que eu não tenho mais saída. Eu saí da cidade porque o inimigo colocou no meu coração o desejo de matar essas pessoas. Eu perdi minha família e eu disse para o rapaz, eu estou saindo agora. Primeiro eu vou resolver o problema da minha família. Eu não tenho o que comer em casa. Eu trabalhava, eu não perdi um dia. Eu estava usando meu dinheiro para pagar despesas dos outros. E eles viajando. Eu disse: Olha, eu estou saindo agora e estou indo. Não sei para onde. Eu preciso resolver primeiro a minha família, recuperar minha família. Só que fica sabendo, eu vou voltar. Nós vamos acertar todas essa situação aqui, não vai ficar nada para trás, tá bom? E eu saí, fui para esse lugar e eu deitado no chão e eu chorava. Eu falava com Deus: Eu não posso voltar para lá, Senhor. Não permita que eu volte.
Se você permitir que eu volte, eu vou matar os dois, os filhos, a família, eu vou acabar com tudo, eu não vou deixar restício de ninguém. Porque depois eu conheci muitas pessoas em mundo criminal e eu sei como funciona, que as pessoas voltam depois. Então não vai ficar ninguém para vingar minha família, não vai sobrar um deles. E eles não vão desfrutar nada disso, nada de bens, de nada. Eu sei que eu vou passar 30 anos numa cadeia, minha filha vai crescer sem ver o pai, mas eu já perdi tudo, eu não tenho nada a perder. Então, se o senhor permitir que o inimigo prevaleça, eu vou voltar lá e vou fazer isso. Mas hoje eu vim aqui disposto a morrer aqui nesse lugar de fome, de sede, eu não quero voltar. Se o senhor não tirar isso de dentro do meu coração, eu não volto. Só que o inimigo está falando para eu voltar. E se o senhor permitir que ele prevaleça, eu vou voltar e vou fazer isso. Então eu não saio daqui. E ali eu chorava, Rogério, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu punha hinos no meu celular e meu celular tocava, pessoas querendo saber onde eu estava. Eu não atendia ninguém. E eu punha hinos, 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 e eu ouvia, cantava, chorava, cantava, chorava. Eu não tenho nem noção de quanto tempo que eu passei naquele local. E aí aquilo foi passando, foi passando. Deus foi me colocando uma paz tremenda no meu coração. Eu fiquei de pé. Eu lembro que eu fiz um coração muito grande no chão. Eu peguei um pedaço de madeira e escrevi bem grande na terra. Que se por aventura alguém passasse por ali algum dia, iria ler aquela mensagem. Eu escrevi assim: nunca desista, porque Deus não desiste de você. Ele te ama, ele está aqui e ele está ouvindo cada oração, cada clamor, cada coisa que você tem feito. Ele está com você e ele vai te dar a vitória, não desista. Peguei minha bicicleta, comecei a voltar com uma paz. Eu não, é uma paz que transcende, a gente não consegue nem explicar. Uma paz, uma alegria, eu já não tinha mais o desejo de matar ninguém, não tinha o desejo de vingança com ninguém. E ali eu pude entender que eu não iria para o céu com esse sentimento. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, minha amiga que está ouvindo isso. Por mais que você seja cristão, não importa a sua denominação, se você tem ainda esse desejo no seu coração, você precisa se quebrantar aos pés de Jesus. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar e tirar isso de você. Se às vezes, por coisas simples, nós queremos matar irmãos, ficamos sem conversar com irmãos, viramos a cara por besteira. Que céu é esse que você quer, irmão? Que perdão é esse que você busca de Cristo? Às vezes, hoje, nós oramos um Pai Nosso tão medíocre, tão mentiroso, tão mentiroso. Nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Tão egoísta, me perdoa minhas dívidas, Senhor, porque eu sou pecador. Mas olha, eu não quero perdoar ninguém. Quero matar o irmão. Por irmão lá, derrama tua ira. Por irmão lá, fogo e enxofre do céu. E se você tem isso no coração, hoje é dia de você pedir para que o Espírito comece a trabalhar e tirar isso de você. Se aquebrante a ele. Abre espaço para que ele trabalhe. Porque eu tinha certeza, Rogério, eu não vou querer entrar num detalhe quem vai, quem não vai para o céu, eu vou dizer de mim. Eu não iria para o céu. O céu que eu almejava era um céu egoísta, um céu sem amor, um amor próprio, só em mim, só na minha família. Como eu queria ir para o céu tirando vida de pessoas, sendo que Jesus veio dar vida por essas pessoas e o Evangelho manda eu amar essas pessoas, mas eu não conseguia. A gente por si só não consegue. Então eu consegui entender através da sala, eu já estava assistindo a sala, então eu consegui entender esses princípios básicos, aquilo que a sala pôde mostrar. Então, isso foi tirado. Então, ore para Deus se você está passando por essa situação, não continue com isso. O ódio é o copo de veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Só está Verdade. fazendo mal para você. Libere o perdão, mesmo que não venha te pedir perdão. Libere antes de vir. Jesus já te perdoou antes mesmo de você ir pedir perdão para ele. Libere esse perdão. Sabe? Isso vai fazer bem para você. E se a pessoa vier falar com você, mas não tem mais, não tem menos, não tem nada. Fala, irmão, irmã, vamos para o céu junto para Canaã. Não vai colocar para morar um separado, outro lugar, não existe isso. Ai, mas quando ele voltar eu vou ser transformado, vai. O corpo corruptível passa a ser incorruptível. Mas os gostos, as coisas, o espírito quer trabalhar e mudar hoje em você. Então, ore para ele e ele vai te transformar e fazer essa obra maravilhosa e magnífica no seu coração. Amém.
Como é bom ter um Deus que vai buscar a gente no pior momento da gente e fala no nosso coração de forma poderosa e é capaz de transformar a nossa vida, o nosso temperamento. Ele é Deus que parece que consegue mudar até o DNA da gente. Parece não, ele muda até o DNA da gente. Porque é impressionante quando a Bíblia diz que o leão vai comer pasto junto com o urso. Deus vai mudar até o paladar. Aí, nesse momento, você resolve mudar de vida e mudar de país. Aí, é nesse momento que vocês vão para a Itália? Eu já tinha ido para a Itália antes. Eu mudei. Não, as mudanças de país foi antes. Após esses ocorridos, eu cheguei a ir para um país jogar futebol recentemente, em Guadalupe. Mas quando eu mudei de país, é um pouco assim também sobre a minha conversão, como que Deus trabalha nas entrelinhas, né? A gente estava na Itália, eu tinha ido tirar a cidadania. E foi tudo por Deus tirar a cidadania, muito burocrático, muito difícil. Quem está na Itália aí, as pessoas da Itália sabem como funciona. Uma pessoa sem falar italiano, sem ter um advogado lá, sem ter nada. Foi eu e Deus, e também sem dinheiro. E eu pude sair de lá com uma cidadania em 7 dias. É algo surreal. Surreal que aconteceu. A mão de Deus poderosa. E eu queria muito tirar a cidadania, mas a minha mãe ficou doente. Eu estava lá já esses 7, 8 dias, mais ou menos. Os 15 dias entre eu dar entrada ali na papelada, tudo, né? E sair tudo. Mas saiu em 7 dias depois que eu dei a entrada. Minha mãe doente. Eu não queria voltar embora. Eu queria ficar lá, porque eu fui para aquele objetivo. E Deus colocou uma pessoa lá para me ajudar tremendamente, que era a mulher da comune. E eu conversava sempre com ela, expliquei da minha situação, da minha mãe, e eu precisava voltar embora. Minha mãe estava doente aqui no Brasil, e eu estava indo para Roma. Eu estava morando numa cidade, e eu estava indo para Roma. Na noite de sábado, eu ia conhecer Roma com o pessoal que eu estava, era um pessoal da igreja. E no meio do caminho, do nada, eu passei muito mal, fiquei muito mal de ter que ficar ali na pista, ruim, eu achei que eu ia morrer. E eu pedi para voltar. E naquela noite ali eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. E eu disse para Alessandra, olha, já tinha amanhecido, já era domingo. Eu falei, amanhã, na segunda-feira, assim que abrir as coisas no Brasil, você já liga e remarca a nossa passagem que nós vamos voltar. Eu não entendi, e a gente estava ficando ali numa igreja. E eu fui ali para o altar. Tem o fuso horário, lá era 7 da manhã, mais ou menos, quase 10 e pouco, 11, e aqui ainda era 6, 7, as coisas ainda não estavam abertas no Brasil. E eu fui para o altar ali da igreja e me prostrei de joelho e comecei a orar para Deus. Falei, Senhor, eu vim aqui para isso, o Senhor me trouxe aqui, foi tudo direcionado pelo Senhor, e eu não queria sair daqui sem a cidadania. Mas a minha mãe está doente, eu preciso voltar e eu já tomei a decisão. Gostaria muito que o Senhor fizesse esse milagre. E a Alessandra já tinha marcado ali já alterado para quarta-feira a nossa volta. E aí eu entrei na frente do computador, eu ia mandar um e-mail para a mulher da Comune, porque eu não falava italiano, então eu ia dizer para ela que eu estaria voltando para o Brasil, se haveria a possibilidade de eu deixar assinado ou voltar para uma outra ocasião, porque minha mãe estava doente. Para que eu sento na frente do computador assim para começar a digitar, chega a mensagem dela dizendo que estava tudo pronto as coisas, que eu já era um cidadão italiano, que ela já tinha transcrito mais de 15 certidões ali para os livros, e que era só eu passar lá na terça assinar. E eu ia mandar o e-mail para ela que na terça eu ia lá me despedir dela. Como que Deus é magnífico. Eu não entendi o porquê que eu estava voltando. Ao eu chegar no Brasil, logo na sequência aconteceu uma série de conferências. E ali o pastor visitou a gente, conversou por que que a gente não poderia. Eu estava removido da igreja porque eu vivia com a Alessandra. A gente não era casado na... A gente não era casado tanto no religioso quanto no civil. Nós morávamos juntos. E eu estava foi no período de disciplina na igreja, na qual eu pedi para ser disciplinado, né? Aceitei essa disciplina muito bem, pedi para ser, porque era um mau exemplo para as pessoas, tá vivendo não de conformidade com a fé que eu professo, com o manual da igreja, com as coisas. Então, e esse pastor visitou, falou: olha, que impede vocês? Ah, pastor,
nada que impede, a gente vai levando a vida assim e não. Então vamos lá, por que que vocês não topam casar? E a gente falou, ah, tudo bem, vamos casar. Ele falou, eu pago, a igreja vai pagar para vocês. Eu falei, não, não precisa, a gente vai lá e paga. Não, vai ser um presente da igreja para vocês de casamento. E marcou, a gente foi lá, fez os trâmites ali, era uma série bem longa assim de conferência, e a gente foi lá e fez, e casamos. Rebatizamos, para a honra e glória de Deus, olha como Deus é tremendo. Deus precisou trazer eu de lá para cá, porque se eu tivesse ficado lá, jamais eu teria rebatizado. E a gente rebatizou, mas o mais grandioso desse batismo foi que várias pessoas estavam na mesma situação que a gente. E começaram, após ver a gente casar, as esposas começaram a falar para o marido, vamos casar também para a gente batizar? E foi uma festa tão grande ali na igreja que eu creio que mais de 20 pessoas se batizaram através do nosso exemplo ali, refizeram ali seus casamentos, acertaram os detalhes, casaram, a igreja pagou de todo mundo ali. E no final, a esposa do pastor fez uma festa assim grandiosa ali na quadra da igreja, onde todos os casais entraram e foi tipo uma festa mesmo de casamento para todo mundo. E eu pude ver que Deus é maravilhoso, que Deus me trouxe aqui, então eu pude rebatizar e pude estar ativo novamente nas coisas da igreja, mas também continuava fazendo e sendo um ativista, né? Só foi depois dessas outras questões que eu fui melhorar mais. E aí chega a sala, você vai entrar na sala, primeiro a Alessandra entra, coloca para você ouvir ali, sem É querer como, querendo. é Aí como isso todo gerava um mundo, conflito Rogério. também, porque nós temos, o adventista ele tem por hábito, ele gosta muito de, nas primeiras horas, fazer toda a sua meditação, lição, ler a meditação, ora, a gente tem todo um ritual que a gente gosta de seguir todos os dias. Quando a sala chega, quebra isso, aí você fica na dúvida, né? E agora, o que é que eu faço? Que momento eu vou para a sala, eu fico aqui? Como foi esse teu encontro com a sala? É uma coisa assim, vou dizer eu, Douglas, aí, não pode ser que muita gente se identifica comigo. Muitos vão se identificar porque a maioria dos homens que entraram aqui vieram através das suas esposas. E ela colocava o celular ali na beirada da cama. Eu via que sempre ela estava levantando de madrugada, mas o que ela está fazendo? E eu via uma coisa de ossos secos, ouvia aquela mesma coisa, e aquilo se repetia. Eu falava, gente, isso é cansativo, todo dia a mesma coisa. Mas eu comecei a notar assim que ela estava mudando, estava fazendo bem para ela, estava mudando questão de comportamento, muitas coisas. E nós temos às vezes não é preconceito, eu não sei a palavra ideal para usar, mas nós temos uma barreira, vai eu vou usar essa palavra que é mais fácil, uma barreira, um bloqueio, que nós achamos que nós já estamos bem espiritualmente, podemos dizer assim. Já lemos a lição, lemos a Bíblia, meditação, espírito de profecia, e já está bom, não precisa de nada mais. Mas muitas vezes esse tempo que nós fazemos, vou dizer Douglas, tá? Douglas fazia de má qualidade. Douglas fazia muito rápido. Então não era um tempo de qualidade, um tempo proveitoso. Muitas vezes lia por ler, sabe? Por cumprir o requisito. Olha, para não falar não li hoje, por ler. Deus trabalha também nas diversas formas com a gente. E aí eu falei, nossa, esse negócio cansativo, todo dia a mesma coisa, mas eu comecei a ver algumas mudanças nela. Então, para você que conhece alguém dessa maneira, não desista. Para você que está entrando aqui a primeira vez também, ou que vai ouvir isso, talvez ou pelo sermão ou pelo testemunho, vai ouvir partes, mas você precisa dar uma chance para as coisas. Às vezes nós temos medos de movimentos, de acidentes, você vai falar com alguma coisa, pessoas têm medo de algo novo, que não tem nada a ser revelado, eu acho que a gente precisa dar uma chance e experimentar as coisas. Ninguém experimenta aquilo que é mal ou ruim. Muitas vezes alguns experimentam, vai experimentar a droga sabendo que é ruim. Mas a sala é algo que alguém que vai te oferecer, você já viu na vida dela uma grande transformação. Seja ela no humor, seja ela no comportamento, seja ela na espiritualidade, porque a sala te leva a uma busca diferenciada para algo que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, em todos os aspectos. Então, dê uma chance para a sala.
Mas não é assistir um dia lá, não. Faça um pacto. Olha, eu vou assistir uma semana. Uma semana. E se nessa uma semana eu não for moldado, eu não sentir nada, não precisa assistir. Para. É a mesma coisa de guardar o sábado. Eu costumo dizer assim, ó. As pessoas, elas pensam assim, ai, guardar sábado, não pode isso, não faz aquilo. Geralmente eu não entro nos detalhes de guarda de sábado, porque muitas pessoas conhecem a Bíblia, a maioria são cristãos. Eu falo, dá uma chance para o sábado. Então guarde o sábado uma única vez da seguinte maneira. Você vai levantar cedo, você vai tomar um café de manhã com qualidade com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Não vai falar nada para ninguém. Depois que vocês tomarem esse café da manhã, só vai ter um lugar para vocês adorar. Só tem uma igreja aberta no sábado de manhã, que é a Igreja Adventista Sétimo Dia. Não tenha preconceito, quebre esses preconceitos, derrube essas barreiras, vá com a sua família na Igreja Adventista, adore a Deus, volte para sua casa, almoça junto com a sua mulher, com seus filhos, com ele, conversa com eles como foi a semana de vocês. Após esse almoço, vai dar uma volta com eles, vai em algum parque, em algum lugar e mostra tudo aquilo que Deus criou, toda a criação de Deus, as maravilhas de Deus. Se você tiver um tempinho, vai num orfanato, num asilo, vai em algum lugar. No pôr do sol, agradeça a Deus, junto com a sua família, porque Deus te proporcionou passar um dia com sua mulher, com seus filhos. E depois do pôr do sol, janta ali com a sua família, faça o que você quiser e não guarda mais o sábado. Fala para a pessoa, não guarda mais o sábado. Vai para sua casa, continua tendo sua vida normal. Passado-se um mês, algum tempo, você reúne a sua família. E você pergunta para sua mulher e para os seus filhos, como foi guardar aquele sábado? Se eles disserem que foi horrível, que não querem mais, não tem problema, não guarde mais. Mas se eles disserem que foi uma bênção, começa a viver a experiência de guardar o sábado. E as pessoas dizem para mim, olha, é impossível não guardar sábado dessa maneira. Porque eles enxergam o sábado como um fardo. E muitas vezes no corre-corre do dia a dia nós não temos tempo de tomar café da manhã, de almoçarmos com a nossa família. O sábado é isso. Então a sala é algo que você precisa experimentar. Passe uma semana aqui, ouça os testemunhos, ouça a mensagem, mas se entrega. Não é entrar para a sala para ouvir falhas, para ver o pregador, para ver, para procurar pelo em ovo, vamos dizer assim, procurar alguma coisa. Não tem nada, meu irmão. Aqui é a palavra de Deus sendo aberta. Então, se você vir de coração aberto e se entregar para esse Jesus, para esse Espírito Santo, ele vai fazer a obra na tua vida. E aí você vai entender que a vida no Espírito, está do lado de cá, que a vida no Espírito vai te levar a entender um amor incondicional. Sem esse amor incondicional, a vida no Espírito vai te moldar, você vai entender o que é o amor. A paz, a bondade, a longanimidade, mansidão, domínio próprio, todas as coisas vão começar a fluir na sua vida, os seus gostos vão mudar. Seus gostos musicais vão mudar, seus gostos por ambientes vão mudar. Você já não vai querer mais em qualquer lugar, os lugares não te atraem mais, não te dá mais prazer. E aí, com esse amor incondicional, você vai aprender a amar seus inimigos, as pessoas que fazem mal por você, você vai orar por ele. E aí você começa a viver numa comunidade saudável. E através disso, você entra numa missão atrativa, porque as pessoas vão ser atraídas pelo seu estilo de vida. As pessoas vão ver Jesus através de você. Ninguém vai numa igreja e vê Jesus. Ninguém sai na rua aí e vê Jesus. As pessoas vê Jesus através de você, porque você foi criada à imagem e semelhança dele. O brilho diferente que você tem. A paz, nossa, eu gosto de conversar com você. Quando eu converso, você transmite uma paz. Essa paz que você transcende, esse brilho diferente é porque você é cristão. Porque verdadeiramente você estava com Jesus Cristo. E nós devemos nos parecer com esse Jesus Cristo. Então, experimente a sala. Foi difícil também para mim. Eu precisei de levar um tempo, mas o dia que eu falei, vou dar uma chance para isso. Se está sendo bom para minha esposa, se está tendo mudança na vida dela, eu também preciso. Eu preciso subir um degrau na minha caminhada espiritual. E eu não conhecia nada de Espírito Santo, conhecia muito superficial. Hoje estou aprendendo a conhecer, a conversar com ele. Hoje é Amém. ele que me guia. Amém. Esse foi um ótimo resumo das ênfases da sala. Isso quer dizer que você aprendeu direitinho
tudo aquilo que a gente pretende ensinar para cada pessoa. Se vocês fizerem esse passo a passo, sem pular etapas, porque tem pessoas que correm logo para a missão atrativa. Não pode. A gente tem um passo a passo a seguir. Precisamos ser transformados. Só vida gera vida. Só uma pessoa transformada consegue apresentar um evangelho de verdade, com ousadia e com autoridade. Agora, as pessoas que mecanicamente apresentam apenas um estudo bíblico, elas não conseguem convencer ninguém. Porque muitas pessoas que dão estudo bíblico, elas se escondem. Elas não querem que as pessoas convivam com elas, porque elas são diferentes daquilo que elas pregam. Então, primeiro, os discípulos experimentaram uma mudança na sua vida. Eles foram moldados para receber uma porção dobrada do Espírito. E aí eles tiveram a autoridade. Por isso que os líderes religiosos olhavam para eles e diziam assim: mas eles não são iletrados? Será que eles estão bêbados? Por que eles falam dessa forma? Né? Porque eles haviam experimentado essa mudança verdadeira. Como nós estamos experimentando, e louvado seja Deus por isso. Que maravilha, que bom saber que o Douglas hoje não parece com o Douglas do passado. Que coisa maravilhosa saber que Deus te acompanhou em toda essa história. E essa história que parecia ser uma história de separação de Deus, foi uma história que se tornou teu testemunho. E um testemunho impactante. E Deus nos chamou para isso. Jesus disse que nós receberíamos o poder para sermos testemunhas. Então, toda testemunha tem que ter alguma coisa para contar. E todos vocês que estão aqui na sala, vocês agora têm uma história para contar. Sabe? Houve uma mudança. Houve uma mudança. Todas as pessoas que passaram pelas mãos do oleiro foram mudadas e têm uma história para contar. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente dá tanta ênfase ao testemunho, porque é a prática do que nós estamos ensinando. E Douglas nos mostrou isso. É possível sair de um homem rancoroso para o Douglas que nós conhecemos hoje, que agora não usa mais a sua força, mas usa o poder do Espírito. Já estamos encerrando a sala, já que você é o pregador dos apelos, faça um apelo agora final e faça uma oração conosco. Tá bom, eu quero falar para você que você não consegue chegar em nenhum desses aspectos aqui. Eu falo que a sala ela é tão fantástica, é tão uma coisa tão de Deus. Eu até comentei isso com o pastor Wagner. A sequência desses símbolos que a sala tem aqui para gente, que está aqui na minha tela. Existem pessoas, que é o que eu digo, os ativistas, né? Eles querem criar uma comunidade saudável. Sem uma vida no espírito, você não tem isso. Você não pode pular etapas. As pessoas tentam ser missão atrativa, fazem missão, mas não reconhecida pelos céus. Porque o ativista, ele vai apresentar o estudo bíblico, doutrinas nas quais ele não segue. Ele quer apresentar. Agora, o verdadeiro missionário, a pessoa nascida no espírito, primeiro ela apresenta a própria vida como estudo bíblico. E depois ela vai lá e ela confirma na palavra de Deus. E aí a pessoa que teve esse contato com você, ao ele ir para a Bíblia, ele vai falar: nossa, é tudo igualzinho. Essa pessoa que eu estou tendo contato, ela se parece com essa pessoa que eu estou lendo. Parece que ela já leu, ela pratica esses ensinos de Jesus. Então você só vai com uma vida no Espírito. Você vai entender o amor incondicional. Só o Espírito Santo pode colocar o amor dentro de você. Só o Espírito Santo pode ajudar com que você ame seus inimigos. E só ele vai te dar poder para viver e ter uma comunidade saudável. Só ele vai te dar poder para você ser uma missão atrativa. Você que me ouve nesta manhã, você que às vezes tem entrado na sala e saído da sala, não desanima. Porque se um dia o Rogério tivesse desanimado e você tentasse entrar hoje aqui, não ia ter sala. Se o pastor Wagner tivesse desanimado, você ia tentar entrar hoje aqui, não ia ter sala. Se os moderadores tivessem desanimado, você ia tentar entrar hoje aqui, não ia ter sala. Disparem o link. Eu fiz um apelo para vocês no começo, que nós estávamos em 2.000 e poucas pessoas. Agora o número caiu um pouquinho. Mas louvado seja Deus, porque nós atingimos 2.100 likes.
Nós começamos com 500 likes. Esse like vai fazer com que a sala busque e tenha mais engajamento, seja disparada, seja apresentada. Quando uma pessoa entrar ali no YouTube, ela vai ver já a sala diretamente, ele vai aparecer a sala do nada para ela, porque isso vai gerar engajamento. Não é para ninguém ter méritos, views em pregação, nós não precisamos disso. Nós estamos vistos pelos mundos. Essa reunião aqui está sendo assistida por milhares e milhares de anjos. Mas esses engajamentos vão levar pessoas aqui na Terra a conhecer de Jesus. Então dispare o link, divulgue. Não desista. Divulgue, fale. E se você achou bonito o testemunho e alguma pessoa você gostaria que ouvisse, pegue o link e mande para ela. Mas mande um áudio, fala, por favor, ouça. Impactou minha vida, vai transformar a tua. Se a mensagem da pregação, o apelo, alguém que está distante dos caminhos de Jesus, precisa voltar, e você ama essa pessoa, mande o link para ela. Peça que ela assista, insista com ela para que ela tome uma decisão de se entregar a Jesus também. Eu agradeço, Rogério, vocês pela oportunidade de estar pregando. Agradeço a oportunidade de estar congregando com vocês. Muitas vezes eu não abro a câmera. Agradeço muitas vezes a oportunidade que Deus deu da gente ter o livre-arbítrio ainda, poder nos expressar, né, a liberdade religiosa de podermos estar aqui abertos, falando do nome de Jesus e pregando o Evangelho. Sabemos que chegará um tempo na qual não poderemos ter mais essa liberdade. Mas nós teremos força para prosseguir e continuar pregando, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe o nosso sangue, porque nós fomos chamados por Deus e nós temos uma missão a cumprir. Amém. Cumpra isso, que Deus possa colocar isso, reacender essa chama no seu coração, de você continuar firme e forte na sala até a volta de Jesus, pregando o evangelho e falando do seu amor. Amém. E não desista. Eu quero fazer uma oração especial por cada um de vocês. Amanhã eu vou estar pregando na igreja. Quero falar rapidinho sobre alguns lugares que eu vou estar durante esse mês. Se você estiver passando por um desses lugares, nós poderemos nos conhecer pessoalmente. Amanhã eu vou estar na cidade de Cajubi pregando. No próximo sábado, na cidade de Pitangueiras, junto com a irmã Fátima e o Bola. E na outra semana vou estar na cidade de Brasília, no evangelho chamado Together. Então, se você estiver no Together, será uma oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente e eu estarei conhecendo também a cidade de Brasília. Feche seus olhos e vamos orar então. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela maior pregação que eu pude fazer nessa manhã, que é poder contar a minha história de vida. A Bíblia Douglas escrita, a Bíblia Douglas sendo proferida agora através de palavras, porque essa Bíblia Douglas, a minha vida escrita, a minha história, é uma história de transformação, uma história de poder, uma história onde Jesus Cristo nunca desistiu, onde o Espírito Santo insistiu, trabalhou, está dando um processo de mudança na minha vida. E eu te agradeço por isso, ó Pai, que esse é o maior sermão que nós podemos pregar. É Jesus atuando hoje, é lindas histórias da Bíblia. São grandes ensinamentos, coisas que nos despertam. Mas o Senhor disse que nós deveríamos ser testemunhas, que nós deveríamos contar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E aqui tem muitas pessoas, ó Pai, que ouviram isso. Aqui nós temos muitas pessoas que têm um testemunho lindo para dar. Por favor, Espírito Santo, desperte no coração dela. Que a partir dessa oração agora ela possa procurar as pessoas responsáveis ali pelo testemunho e enviar o seu áudio, para que no momento certo o Senhor as use aqui nessa sala poderosamente, para que o testemunho dela possa motivar vidas, transformar vidas, porque o Senhor transformou a nossa vida. Obrigado por seu amor, Jesus. E se ninguém disse que te amava, a minha primeira oração nessa manhã foi: Senhor Jesus, eu te amo. E eu pedi para as pessoas repetirem comigo e elas puderam dizer ao Pai que elas te amavam. E é com esse pensamento, Jesus, que nós te amamos, que nós vamos sair daqui a alguns momentos para as nossas atividades, confiantes no seu poder e na sua proteção. Que o Espírito Santo vá à frente, nos dando poder para sairmos para mais um dia de batalha, uma batalha espiritual do grande conflito, na qual
Muitas pessoas terão a última oportunidade hoje de ouvir o seu amor. Então, nos mostre, abra os nossos olhos para falarmos para essas pessoas, para que elas tomem a decisão de aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Oro em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. 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 Meu querido, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E a sua família mora nas minhas orações. Pode ter certeza. Amém, amém. Também te amo, Rogério, amo cada um de vocês da sala. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus porque cada um de vocês existe. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Amém, amém. Até mais, querido. Cadê a minha galega? Deixa eu ver aqui. Vem-te embora, menina. Essa é a rainha da pipoca. Deixa Pois eu é, te dar poderes para isso, para a gente se despedir desse povo. Que Deus abençoe esses dias, que livre vocês de toda violência. Esses dias são bem difíceis. Quem puder ir para retiro, fica lá isolado, que é melhor. Quem ficar em casa, evita sair. Vamos ficar em oração, buscando o nosso Deus e pedindo misericórdia por essas pessoas que estão se expondo tanto para o inimigo. se quiser pode vir para cá, né? Porque aqui em casa, aqui é uma cidade de retiro, né? É Aqui a não minha tem nada. cidade também, Campina Grande. Estou indo para lá. Campina Grande está lá com Michel Borges, com o Hum, tema Somos Templos do Espírito Santo. É uma cidade de retiro espiritual também. Eu recebi também um do Anderson dizendo que eles estão numa vigília em busca do Espírito Santo também, com toda a região da Associação Mineira Sul. Eles começaram ontem de 9 horas da noite. E eles estão numa vigília em busca do Espírito Santo, orando por todas as famílias, mandou um monte de foto. É a vigília do Pentecostes, é bênção. eita glória. No momento certo, né? Uma vigília dessa. Isso, no tempo certo. Vamos lá, cadê o bom dia? Bom dia com alegria, Bom dia com salas de alegria, Rogério. Bom dia com hoje em alegria. Bom dia. movimento.